Capítulo 31. O louco, o mago e o hierofante. Só quando suas costas bateram na parede, ela percebeu o quanto havia andado para longe da cela. Você encontrou o Liber Noctem? Conseguiu dizer ela. Você fez o ritual? Por que pareço uma pessoa? Perguntou a sombra. Foi o Edmund que me fez assim. Ele não faria isso. Sua voz saiu alta demais. Charlie não sabia como entender o ser na frente dela. Era uma cópia, um reflexo no espelho que havia ganhado vida. Uma criatura que foi misturada como um Frankenstein a partir dos pedaços descartados de Vince. Limo e caracóis. Rabo de cachorrinho. Como canta David Brown. Ele está aqui? O Vince está bem? A sombra deu de ombros. Até a expressão era típica de Vince, um pouco insatisfeito. O terno sob medida era da cor de seus olhos. A gente já se conhece, você se lembra? Não olhe para trás. Charlie não falou por um bom tempo. Não que a ideia não tivesse passado por sua mente, mas ela era difícil de acreditar. Na biblioteca. Imagino que você queria que o Remy tivesse te salvado, comentou a sombra com uma voz suave. Não o Red. Charlie não estava disposta a responder. Sim, tinha um desejo ingênuo por um romance daqueles traçado na palma da mão e lidos por um quiromante. Um amor predestinado, iniciado na infância. O amor era uma religião de família, transmitida a ela quando era muito jovem para se proteger da crença. Naquela época, você já era uma praga? A sombra assentiu, permitindo que ela mudasse de assunto. E você matou pessoas para assaltos? Ela manteve a voz dura. Sim, respondeu a sombra. Charlie tinha que lembrar a si mesma e a sombra que não era uma tola que confiaria nela só porque compartilhavam um passado estranho. Me conta, como você matou o Adam? Foi especial? Abrindo as costelas dele como se fosse um frango partido ao meio para ir ao forno e pintando as paredes com o sangue dele? Ou foi assim que você fez com todos os outros? A sombra se aproximou das barras. Adam, tem que se lembrar do cara que você matou no meu sofá, de uma forma muito nojenta. A sombra a encarou com o que parecia ser verdadeiro horror. Eu nunca faria isso com você. Nunca. Charlie odiava a semelhança com Vince e o quanto aquilo a fazia querer confiar na sombra. Certo. Me conte sobre todas as outras pessoas que você não matou. Você é inteligente, respondeu ele com um pequeno sorriso de pesar. E eu não estou acostumado a explicar as coisas. Eu não falava muito, antes. Acho que não sou muito bom nisso. Tente, insistiu Charlie. Você não deveria ter precisado voltar aqui. A sombra parecia triste e cansada. Charlie não tinha como saber se aquilo era um teatro ou se ser de carne e osso lhe fazia fraqueza. Devia ter ido e nunca mais voltado, como eu te disse naquela noite. Então o quê? Eu deveria pegar minha irmã e minha mãe e sumir da cidade? Deixar Salt vencer? Fazer o que ele quiser com Vince? Sim, respondeu a sombra, com mais intensidade do que ela esperava. Ele sabe cuidar de si. Ele não devia ter que fazer isso, retrucou Charlie. Ele te deixou, lembrou a sombra. E você também, não é? Perguntou Charlie. Deve te irritar isso. Ele ter te criado e depois se livrado de você, como se estivesse saindo de um casulo, te abandonando. Red olhou para ela com os olhos de Vince, mas havia um pouco de diversão neles. Sou feito de raiva dele. O que você acha? Não sei, retrucou Charlie, recusando-se a se distrair. Não sei de nada sobre você. A sombra virou o rosto para Charlie, sem mais olhar de diversão. Sempre foi a parte dele que cuidou das coisas quando ele não conseguiu. Recebia tudo o que incomodava. O desejo de causar dor, o pavor pelo que Salt nos fazia fazer, a capacidade de intuir como as pessoas se sentiam quando as coisas ruins aconteciam. Fui feito para ser forte, para que ele não precisasse ser. Então sim, fiquei com raiva quando ele se foi. Mas eu amava o Remy, independentemente do que ele fazia e do que ele me fazia fazer. Um arrepio passou pelos ombros de Charlie. Red continuou. Ele queria bloquear o que estava acontecendo quando eu estava nas missões do avô. Então, pedi a ele que tentasse me soltar.
Nós não entendíamos sobre pragas na época. Tudo o que sabíamos era que funcionava. Cada vez que eu voltava para ele, estava mais forte do que antes, mais sólido e por mais tempo. Escondemos isso do Salt, revelou ele. Adeline sabia, mas guardou nosso segredo. Porque ela e Vince eram próximos, intuiu Charlie. Os cílios dele roçaram na pele abaixo dos olhos, conforme ele olhou para baixo e para longe. Nós três éramos, na época, próximos demais, talvez. Só tínhamos um ao outro. Uma das coisas que Charlie tinha ouvido naquela noite retornou à mente. A voz do menino. Ele não gosta de você. E então, a garota. Isso não é verdade. Jogamos jogos que ele nunca jogaria com você. Havia algo ruim ali, escondido sob a superfície, mas Charlie era covarde demais para perguntar. Ela olhou para a sala com os monitores. Nas telas, podia ver que os discursos estavam em andamento. Estava atrasada. Onde está o Vince? Perguntou Charlie. A sombra olhou para ela com os olhos pálidos de Vince e ela podia sentir o cabelo da nuca começando a se arrepiar. A sensação de que havia alguma coisa errada estava de volta, mais forte do que nunca. Conheço esta casa, afirmou Red. Posso te ajudar a sair daqui sem ninguém saber que você esteve aqui. Não sem o Vince, retrucou Charlie. Você diz que se importa com ele. Me ajude a salvá-lo. Me ajude a encontrá-lo. Eu faria qualquer coisa por você, Char, garantiu ele. Mas não me peça isso. Havia apenas uma pessoa que a chamava de Char. Não, você não é ele. Pare de agir como ele. Char advertiu ele. Onde ele está? Exigiu Charlie com o coração desesperado. Você já sabe, respondeu ele. Ela não queria juntar as peças. Vince havia quebrado o pescoço de Hermes e se livrado do corpo. Seu trabalho era limpar a cena de crime inundadas de sangue. Nada daquilo soava como Remy, mas parecia muito com Red. O Vince forjou a própria morte, contrapôs Charlie. Ou Salt forjou para ele. Ele estava foragido, e 2 dias atrás ele estava em um quarto de hotel. A sombra não falou. Era difícil forjar uma morte. Havia registros dentários. Havia evidências de cirurgias passadas ou de fraturas. A perícia podia descobrir muita coisa a partir dos ossos. Gênero, antecedência, altura, idade. Salt podia ter pago alguém, ou vários alguéns, para descobrir tudo aquilo. Mas havia outra resposta, que o corpo queimado encontrado no carro pertencia a Edmund Carve, e a pessoa que ela conhecia simplesmente não era ele. A sombra não era uma entidade malévola tomada à forma de Vince. Era Vince. Ele era Vince. E Vince sempre havia sido apenas as partes perdidas de Edmund Carve, os restos de uma refeição. Seu eu ao contrário, seu eu refletido, seu eu noturno. Ele estava certo. Parte dela soubera desde que ele havia ficado horrorizado sobre Ada. Ela não quisera admitir para si mesma. Charlie Hall, hesitando, finalmente descobrindo o quebra-cabeça que não quisera resolver. Quando Remy estava morrendo, contou Vince. Depois que o avô o esfaqueou, enquanto Adeline gritava, o Remy me puxou para ele. Assim, eu teria todo o seu sangue, toda a sua força. Quando a força o deixou, se tornou minha. Ele deu seu último suspiro na minha boca. Por um momento, não entendi como eu podia estar nu. Como podia sentir chão frio sob mim. Então fugi. Horas depois acordei debaixo de uma passagem subterrânea, deitado no asfalto e em cacos de vidro, sem saber como tinha chegado lá. E então tive que aprender a ser uma pessoa o tempo todo. Tentei ser, por você. Charlie se lembrou das palavras dele durante a última briga dos dois. A única briga de verdade. Eu gostaria de poder dizer que sinto muito, que queria ser sincero o tempo todo, mas não queria. Nunca quis ser sincero. Só queria que o que eu te contei fosse verdade. Se aquilo era o que estava por trás da máscara, ela entendia por que ele não quisera removê-la. E você se chamou de Vince, afirmou Charlie. A única coisa que Remy não me deu, e que eu peguei de qualquer maneira, contou a sombra, levantando o queixo, como se a desafiasse a julgá-lo por aquilo. No final do corredor, as engrenagens mudaram na parede, fazendo um ruído suave, mas perceptível.
Alguém havia entrado na sala secreta atrás da biblioteca. Em instantes, a pessoa entraria no corredor onde Charlie estava. Vince, murmurou ela. Os olhos dele encontraram os dela. Se esconde, instruiu ele. Charlie foi para as sombras da sala de segurança e rastejou para debaixo do sofá de couro, ao mesmo tempo que ouviu passos no corredor. Quantas vezes Saltz tinha se sentado naquele sofá, assistindo a algo horrível nas telas. Hans talvez tivesse morrido em uma daquelas celas. A própria Charlie poderia ter morrido ali. Ainda poderia, se não tomasse cuidado. Red, a voz de uma mulher baixa e preocupada. Adeline, percebeu Charlie. Ele não me disse que você estava aqui até agora. Ele te machucou? Apenas o silêncio, a respondeu. Eu sei, eu devia ter ido embora quando você foi, afirmou ela, com um grande suspiro. Você deve estar com muita raiva de mim. A voz de Vince tinha um verniz de calma, mas por baixo dava para perceber a vibração de algum sentimento muito diferente. Depois da morte da mãe dele, ele não descansaria até que o mundo soubesse o que o seu pai tinha feito. Você devia ter avisado a ele que ela estava em perigo. Eu não sabia. Como eu poderia saber que ela teria uma overdose? Achei que estava melhorando. Todo mundo achou. Você sabe, porque ela nunca melhorou, retrucou Vince. Seu pai precisava que ela continuasse doente, e então precisava que ela estivesse morta. Vince soava como se estivesse falando sobre uma família que não era dele também. A mãe dele, seu pai. A única pessoa que ele considerava sua família era Remy. Juro que não sabia de nada, contrapôs ela. O corredor estava escuro, e Charlie pensou que talvez fosse possível passar por Adeline enquanto ela estivesse distraída. Em silêncio, ela saiu debaixo do sofá, mas quando se aproximou da porta, todo o plano começou a parecer frágil. Talvez ela devesse golpear Adeline na cabeça e tentar tirar Vince da cela, mas se Adeline não tivesse a chave, e nem Adeline nem Vince estivessem se comportando como se houvesse a possibilidade de ela libertá-lo, então estavam todos ferrados. Com cuidado, Charlie deslizou por trás de Adeline, movendo-se devagar e ficando nas sombras. Você ainda pode me ajudar. A voz de Vince era suave. Ele não olhou na direção de Charlie, mas havia algo tão cuidadosamente neutro em seu olhar que o esforço era visível. Adeline colocou a mão em uma das barras de onix da cela. Como? Charlie estava longe o bastante àquela altura para não ouvir o pedido de Vince. Talvez fosse injusto pensar que ele não podia confiar em Adeline desde que pudesse despistá-la. Se o plano de Charlie funcionasse, não importaria. Ela voltaria com um martelo e um cobertor anti-chamas e o tiraria de lá. Iria, mesmo que tivesse medo dele. Deslizando a porta e a abrindo, Charlie deixou a sala secreta. Passou pela segunda estante escondida e entrou na biblioteca. Ela precisava sair e encontrar Posey, mas estava distraída, pensando como ele a seguirá pela casa naquela noite. Não olhe. O que ela teria visto se tivesse virado naquela época? Talvez uma forma borrada, como um fantasma. Talvez fosse metade menino e metade sombra. Não olhe para mim. Ela entrou sorrateira em um jardim de inverno. Plantas sinistras, grandes, com folhas cerosas. Preenchia o espaço entre os móveis de ferro fundido, branco. Pelas janelas dava para ver o jardim. Charlie pegou um celular e enviou uma mensagem. O relógio da tela marcava 8h16, 14 minutos para fazer o que precisava fazer, e não havia espaço para erros. Mas, pelo menos, ela havia conseguido uma resposta que não tivera antes. Se Red não era uma praga que Vince usava para fazer seu trabalho sujo, Charlie sabia quem estava a seu serviço. Abrindo a porta de vidro de múltiplas camadas, ela saiu no ar frio da noite. Afastando, Posey a encontrou na lateral da casa. Conseguiu? Seus olhos estavam arregalados de pânico. Ainda tem certeza? Perguntou Charlie. É você quem precisa ter certeza, respondeu ela, embora tivesse obviamente nervosa. E não apenas pela possibilidade de ser pega. Ainda podemos fugir. Fugir não era aquilo que ela tentará fazer durante anos? Havia fugido da morte de Hans, fingido que não a tinha marcado, fingido que não se lembrava, que não se culpava por ter sobrevivido.
Fugiu de ser uma ladra e disse a si mesma que era por causa da bala na lateral do corpo, que havia perdido a coragem, e em vez de admitir que tinha se assustado com facilidade e a brutalidade com que havia dado o troco pela traição de Mark, ela nunca tinha tido muito medo de se machucar nem de morrer, mas sempre de suas habilidades, de sua capacidade de resolver um quebra-cabeça, de fazer um trabalho a qualquer custo. Estava apavorada com o que seria capaz de fazer se tentasse. Desde o momento em que havia fingido canalizar Alonso e aquilo realmente a tivesse livrado de Travis, tivera medo de si mesma. Alguém precisava mantê-la sob controle, e então esse alguém se tornou a própria Charlie, garantindo que ela fosse derrubada toda vez que as coisas estavam indo muito bem, escolhendo as pessoas erradas para amar, sendo demitida de empregos, estragando tudo. Ela estivera fugindo de si mesma a vida toda. Charlie se sentou na grama. Posey se sentou diante dela, os pés das duas se tocando. Charlie tirou a adaga de onix da bainha. Pronta? Perguntou ela. Posey assentiu. Charlie não sabia o que esperava, mas o primeiro corte não pareceu nada demais. Os verdadeiros desafios eram o luar irregular e a inexperiência, e ela ficou aliviada quando sua parte terminou e a Posey assumiu. Dentro da casa, ela viu Salt se direcionando para a frente do grande salão. Ele segurava uma taça de champanhe em uma das mãos. Aquela devia ser a parte em que agradecia a todos por terem comparecido e a confraria por aceitá-lo como membro. Charlie se levantou cambaleando, sem ter certeza de como se sentia. Não mais leve, não menos ela mesma, mas diferente. Talvez realmente existisse algo como o destino. Talvez as pessoas realmente tivessem destinos que pudessem ser decifrados por meio de cartas. Talvez Charlie precisasse parar de lutar contra o dela. Com o último olhar para Posey, ela abriu uma das portas de vidro que davam para o grande salão. Uma fonte rajada de vento passou pelo cômodo, atrás dela, movimentando as longas cortinas brancas como se fossem velas de um barco. As conversas cessaram quando os sombristas se voltaram para ela. Ela não esperava fazer uma entrada tão dramática. Charlie ficou perto das portas, certificando-se de que a luz estava vindo em sua direção. Olá, cumprimentou ela, sua voz ecoando na sala de pé direito, alto, e permanecendo firme, apesar de todos olharem em si. Me desculpe pelo atraso. Charlie Hall, murmurou Salt, furioso com a interrupção e fazendo um péssimo trabalho em disfarçar. Não achei que fosse conseguir vir. A tensão a fez endireitar as costas, empurrando os ombros para trás. Charlie estava certa de que estivera contando com ela não aparecer. Afinal de contas, havia feito uma ameaça terrível e, em seguida, lhe dado uma tarefa para a qual ela com certeza falharia. O último lugar que ela deveria estar era na festa dele. A coisa inteligente a fazer seria deixar a cidade por umas 2 semanas, até que as coisas se acalmassem, talvez nem voltar. Mas era óbvio que, qualquer que fosse o tipo de inteligência de Charlie, não era aquela. Você me disse o que aconteceria se eu não viesse. Algumas conversas silenciosas se tornaram menos silenciosas depois daquilo. A fofoca era a alma de qualquer festa. Um músico, o do máscara de coruja, dirigiu-se para a saída, com o instrumento na mão. Um garçom sussurrou para José. O garçom apontou. José pegou um chanapé em uma bandeja de prata e comeu. Aquilo definitivamente não ajudaria a reputação dela em casa. Do outro lado do salão, o hierofante saiu de onde estava e começou a ir em direção a ela. Os olhos estavam mais fundos que nunca. Os lábios tinham um tom levemente azulado. Eu imaginaria que isso é uma performance para o nosso entretenimento, exceto que Lionel parece realmente desconectado, comentou Vice-Reine. A chefe dos alteracionistas estava de smoke, sua sombra assumindo a aparência de um grande gato caçador arranhando o chão ao lado dela. Talvez você tenha perdido sua deixa. Salt pigarreou. Eu a contratei para roubar de volta um livro que perdi, o Liber Noctem. É uma joia da minha coleção, e esperava expor o exemplar essa noite. Então, senhorita Hall, está com o livro? Sim, confirmou ela. Ele sorriu ao ouvir aquilo, com toda a satisfação de alguém dando um checkmate em um rei desonesto. Bem, então venha me entregar.
Afinal, ele havia orquestrado uma situação em que todas as escolhas dela seriam ruins. O único livro que ela tinha era o que pertencia a Knight Singer. Ela poderia blefar e lhe dar aquilo. Salt provavelmente gostaria de tê-lo considerado, que a capa estava preenchida com páginas cheias de merdas ideonizadas que ele havia feito. Mas não importaria se Charlie lhe desse algo valioso. Ele ainda a acusaria de jogar sujo, de tentar passar aquele livro como o volume perdido. Charlie respirou fundo, deixando Salt realmente aproveitar o momento. Então, enfiou a mão na mochila e tirou o que ela havia pegado no cofre da biblioteca, onde o livro estivera trancado o tempo todo, o famoso livro da noite. O genuíno Libernoctem. A luz que fluía através dos cristais do candelabro refletiu na tampa de metal polido, projetando vários arco-íris pela parede. O sorriso deixou o rosto de Salt tão rápido que parecia ter sido retirado como uma bofetada. Onde você achou? Eu o roubei. Retorquiu Charlie. É o que eu faço. Você me disse para pegá-lo, então eu peguei. O hierofante estendeu os dedos pálidos e tremos em direção ao livro. Esses segredos pertencem a mim.